Olha, eu já pedi várias vezes com paciência, mas agora eu tô zangada. Você puxou o seu avô. Seja sempre o melhor. Para de bancar o palhaço. Seu irmão nunca cria problemas, diferente de você. Você ainda vai me matar, sabia? Não gosto mais de você. Olha, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tantas frases prontas são ditas para as crianças em momentos de irritação. As palavras produzem uma estrutura emocional. Que consequências elas podem causar? Como fazer diferente mesmo diante dos momentos considerados os mais inadequados? Para essas e outras perguntas, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a psicóloga Roberta Caminha e a fonoaudióloga, criadora do projeto Afetoterapia, Adriana Fernandes. Muito bem-vindas ao programa. Eu queria começar assim. De que forma as palavras criam mesmo esse aspecto emocional? Se a gente pensar que toda criança ela nasce dentro de um contexto, né? Então ela vai absorver, a criança é uma esponjinha, então ela vai absorver tudo que é passado dentro desse contexto. E a partir disso, ela vai se construindo, vai se desenvolvendo, vai construindo a personalidade dela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de informação a gente está alimentando esse contexto, né? Porque a criança é ali como se fosse aquela sementinha que você vai regando, né? E com que tipos de informações você está regando ela, né? Então, é muito importante a gente estar sempre atento ao que a gente está passando, que mensagem a gente está dando, né? E essas frases são frases muito pesadas, né? Então, se a gente está botando muita carga negativa, se a gente está diminuindo muito a criança, né? Ela vai crescer com isso, né? Ela vai se construir, se constituir a partir disso, né? E tem elementos também na fala, né? Na nossa fala, que, claro, a gente vai pensar no contexto das palavras, etc., mas são elementos além dela, que são o tom da voz, a expressão facial, tudo isso que você vai usando junto com a sua mensagem, que a criança vai interpretando também, né, de uma forma positiva ou negativa, mas que ela vai formando mesmo essa estrutura, esse modelo, essa base emocional para ela entender o contexto, o que está acontecendo naquela situação. E tanto interpretar ele, quanto ela reagir depois, né, em situações próximas ou similares ao que aconteceu ali. Então, a importância da gente pensar no conteúdo das mensagens, tanto na palavra em si, na força dela, enfim, na palavra mesmo, mas nos outros elementos também que compõem a mensagem, na intensidade da voz, na expressão facial junto, toda uma linguagem corporal também, que diz a ela que aquela mensagem é importante para você. E geralmente essas frases, como as que você citou na abertura do programa, elas têm uma força muito grande, né? Assim, porque você não diz essas frases, você mesmo, para dizê-las, usou de elementos, né, muito além da palavra em si. Você, né, o seu tom de voz mudou, a sua expressão mudou, então tudo isso a criança fica muito atenta. Quando você falou essas palavras, eu senti o coração acelerado, né? Então, a gente pensar, imagina uma criança escutando isso, né? Uma criança que ainda não tem uma base emocional para lidar com várias situações, né? Então, é muito importante a gente estar atento à forma como a gente passa as mensagens para a criança, né? E é interessante também a gente perceber o seguinte, que a autoestima da criança ela é construída a partir do valor que os pais dão para ela. Ela é construída a partir desse meio, né? De tudo que é passado e de tudo que ela vai absorvendo, né? Então, é legal a gente tentar criar a autoestima, né? Tentar que seja uma coisa que vem de dentro para fora da criança, né? Para ela se sentir empoderada, para ela se sentir criadora das coisas que ela quer, para ela se sentir segura, amada, respeitada, né? Porque a tendência, às vezes, é a gente achar que a gente vai dar autoestima para a criança. Não, você não dá autoestima. Autoestima é uma coisa que é construída, né? O que a gente dá são as ferramentas para que ela possa construir isso, né? E a autoestima é uma coisa também que flutua, né? A gente tem dias que você
você tá com a autoestima lá em cima, né? Assim, nossa, hoje eu tô super segura, tô super bem. Tem dias que você não tá. Então, é legal a gente ensinar a criança a lidar com isso também, né? Então, a gente dá ferramentas para que ela possa lidar com essa autoestima que vai se desenvolvendo até a gente morrer. Eu acho que a gente tá ainda desenvolvendo a nossa autoestima, né? Então, agora vamos para as frases, né? Já pedi várias vezes com paciência, mas agora estou zangado. Essa é tensa. A Roberta estava falando, e você também tinha começado a falar, Dani, eu estava pensando aqui que combina muito com essa até da primeira. A criança viveu uma situação. Geralmente a gente usa essas frases em situações em que o adulto foi afetado pela situação, né? Que alguma coisa incomodou ele e aí ele responde com essas frases, né? Para a criança. Então, isso traz, inclusive uma leitura. A criança vai fazer a leitura do que aconteceu, da reação dos pais, uma leitura própria. Mas você trazendo esse tipo de fala, olha, eu estava com paciência até aqui, agora eu tô bravo, né? Você diz para ela, então, tudo que eu fiz até aqui, analise você. Tudo que eu fiz até aqui, eu estava bem, mas agora eu estou bravo. E se ela interpretou antes que o que ela, né, que como você tinha reagido já era bravo para ela. Então, a imparcialidade do contexto é muito importante, porque a criança só vai conseguir elaborar o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo, não sem a sua influência, que isso é impossível, né? Mas se você conseguir ser o mais imparcial possível nesse sentido, você não interpretar para ela o que está acontecendo. Porque se você fizer essa interpretação, você confunde a criança. Ela não consegue sozinha né, gerar esse tipo de interpretação ao contexto. Então, ela ou vai depender sempre de que você traga para ela, agora eu estou bravo, agora eu estou com paciência, agora eu estou bravo, ou ela vai ficar insegura porque as interpretações que ela faz não são a realidade, não são aquilo. Então, a importância da gente ser realmente imparcial nesse sentido. Deixar a criança primeiro ter a própria impressão, a própria compreensão do que está acontecendo no contexto. Roberto. E eu acho que essa tô perdendo a paciência, já falei 20 mil vezes. Sim, você já falou 20 mil vezes também, então tem alguma coisa errada. Você já precisou falar 20 mil vezes, né? Então, assim, vamos ver o contexto, vamos antecipar as coisas para as crianças, né? Então, estabelecer, negociar com a criança. Se é uma criança que já tem a compreensão, vamos negociar. Então, tomar banho. Já falei 1000 vezes para você tomar banho, né? Então, vamos estabelecer o limite de, olha, vai acabar esse desenho, vai ser hora do banho. Aí você dá a escolha para ela, vai tomar banho no meu banheiro ou no seu banheiro? Vai tomar banho com a mamãe ou sozinho, né? Para ela se sentir, as ferramentas que eu falei antes é isso, ela se sentir poderosa no sentido de eu sou capaz de escolher, olha que legal, né? Eu tenho a capacidade, eu sou respeitada na minha opinião, de que na minha vontade de ainda querer ver um desenho, né? Mas ao mesmo tempo ela depois vai tomar banho. Então, assim, tentar negociar antes de chegar já nesse ponto de perder a paciência, né? Sim. Eu vou começar a falar outras frases. Tem esse livro aqui, tem várias publicações a respeito disso, né? O que falar para os filhos ou o que não dizer para os filhos. E eu me inspirei muito nesse livro aqui para fazer esse programa. E tem algumas frases, vamos voltar aqui. Você puxou ao seu avô. O que vocês acham dessa frase? Toda comparação é muito complicada, né? Porque a gente está tendo nosso... Tá se baseando sempre no outro, né? E aí a criança começa a transformar o que ela é, digamos assim, para corresponder a essa expectativa, né? Bom, meu avô é assim, então eu vou agir igual ao meu avô. E a fora que também se o comentário for negativo, porque muitas vezes, você faz isso, tá vendo? Igualzinho ao seu avô. Quer dizer, já começa a comprometer também a relação da criança com esse avô, né? E não reconhecer que cada um é único. Exatamente. Isso. E a criança precisa sentir que ela é respeitada, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, muito importante para a formação do caráter dela, para a formação dessa base emocional, né? Ela precisa sentir que ela é respeitada, né? Por mais que você, como pai, não concorde com o que ela fez ali ou que ela fez errado, tudo bem, mas foi o jeito que ela fez, né? Ok, agora vamos tentar mostrar outras possibilidades para ela, mas respeitar o que foi feito, né? E a importância da criança sempre ter a certeza de que você a ama, independente dela ter agido mal ou dela ter tido um mau comportamento. Isso é muito importante, porque tem mensagens que a criança fica realmente confusa e achando, acho que você falou uma, né? Eu não gosto mais de você.
quando a criança faz alguma coisa complicada. A criança fica julgada numa coisa muito mais ampla do que aquilo que ela fez. Essa eu não gosto mais de você, dá a impressão assim, eu tenho que ser o que as pessoas esperam que eu seja para que eu possa ser amada. Exatamente. E aí você começa a se basear no que está fora. Eu só vou ser aquela pessoa linda e amada e tudo se o outro de fora tá me dizendo que eu sou, né? E aí com isso, aí a questão da autoestima, né? Que fica baixa, porque eu só consigo ser quando o outro me diz que eu sou, porque eu sozinha não sou. Né? E aí a gente vê milhões de adultos com problemas até com relação a isso. E né? isso é a pessoa que tem problema em dizer não. Né? Tá sempre querendo agradar o outro. Exatamente. Porque você tá colocando. Exatamente. Você tá botando um peso muito grande no que o outro diz, né? Eu tava comentando com a Adri aqui fora. Outro dia eu escutei uma frase de mas se você não comer, a vovó vai ficar triste. Aí eu parei, eu pensei assim, eu falei, gente, se não comer, olha que você está atrelando o fato da criança não comer à sua felicidade. Quer dizer, tipo, a criança vai sentir que se eu não me alimentar aqui, eu não vou fazer minha avó feliz, né? É uma coisa muito peso, pesada. Né? Exatamente. É um peso muito grande, né? Então a gente tem que atentar, são coisas que às vezes a gente fala no automático, né? Claro que a intenção não é, né? Mas no fundo, isso pode acabar batendo para a criança de outra forma. E coisas que a gente escutou dos nossos pais também, acha que é por aí, né? Não se dá conta também, no quanto aquilo prejudicou a gente em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida. Outra frase importante, para de bancar o palhaço. Tem muitas vezes que a criança está fazendo, para de bancar o palhaço. Essa é outra que diz, que interpreta a atitude da criança, a ação da criança, de uma maneira pejorativa, porque traz palhaço como ruim, ainda mais usado nesse tom, esse palhaço, que a cara é ruim, que né, o tom é de uma intensidade diferente, chega até a colocar um grave na voz, né, de estar chateado com aquela ação da criança, com aquele comportamento, e julga, traz para ela que o que ela fez é ruim, é negativo. Então, isso é muito complicado, porque às vezes a criança faz alguma coisa pensando que o que ela fez foi bom. Não é que se o pai achou que aquilo não foi bom, ele não deva dizer, mas é o modo, é o como. Sim, né? E outra coisa, eu acho que quando fala isso, para de bancar o palhaço, é que realmente ele deve estar fazendo alguma coisa engraçada ou para se sentir engraçado, alguma coisa. Eu acho que isso deve cortar um pouco a espontaneidade, né? A felicidade da criança, achar que felicidade ou brincadeira está atrelada a uma situação ridícula, uma situação que não deve ser. É isso, Roberto. Exatamente. A criança começa a se sentir inferiorizada e ela vai perdendo essa espontaneidade, né? Porque ela começa a agir de acordo com a expectativa dos outros, né? E aí perde. Né? E é o que a gente, depois de adulto, vai fazer terapia para tentar resgatar, né? Porque a gente cresceu escutando essas coisas, né? Eu acho que a base do problema, assim, do que a gente acaba depois reproduzindo as frases dos nossos avós ou pais e mães, né? Que usam com a gente, até sem pensar, né, no automático mesmo, no involuntário, é que a base de tudo, e a gente tem conversado muito sobre isso, é empatia. O adulto se colocar no lugar da criança que está ouvindo essa mensagem é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que isso no geral, eu acho que é um problema geral, a falta de empatia, por isso que a gente está vivendo esse caos, mas com a criança, então, é menos ainda, porque você é o ser soberano, o adulto, né? O dono da verdade. O dono da verdade, o que tem o controle. Então, como que você vai se colocar no lugar dessa criança que é menos, que é inferior, que é subjugada, enfim. E aí, nisso, você não consegue perceber o quanto a mensagem que você passa pode atingir, afetar essa criança de maneira positiva ou negativa. Porque quem vai interpretar e receber a mensagem é a criança. E o que ela vai fazer com aquilo, você não tem o menor controle. Então, realmente tem que ser pensado antes de produzir esse tipo de frase. Agora, né? tem uma frase que é bem falada e que eu acho que cria uma confusão, assim, de amizade entre irmãos, da comparação, de tudo, que eu queria que vocês comentassem, que é assim, seu irmão nunca causa problemas, é bem diferente de você. Quer dizer, isso
cruel, né, Muito. gente? Porque primeiro que você está criando uma rixa entre os irmãos, né? Uma coisa de vamos ver quem é melhor, né? E volta a questão da comparação, né? De você ter sempre que se igualar ao outro e você nisso vai perdendo a individualidade, né? A espontaneidade. E dentro da mesma família fica muito complicado, né? Porque gera um atrito entre os irmãos. E quando que a gente quer justamente o contrário, né? Que cada um seja reconhecido pela sua individualidade, que cada um tenha a sua importância, né? E a gente faz isso às vezes nem só com irmãos, mas do tipo, vamos colocar roupa, fulaninha já colocou, né? Olha como a fulaninha é melhor, né? A gente tá o tempo inteiro comparando, né? E querendo que a criança se iguale para depois a gente querer buscar essa individualidade de novo. Então, assim, fica uma coisa, às vezes até sem muito critério, né? A gente passa a vida inteira querendo que a criança seja igual ao outro, porque o outro já acabou, o outro já comeu, o outro já se vestiu, mas depois você quer que ela seja diferente, né? Então fica Eu acho que até nesse lance dos irmãos, os pais, quando vão decidir nome do bebê, a roupa que vai comprar, o enxoval, como vai ser o quarto, deveriam conversar quando vem o segundo, o terceiro e tal, como que vamos lidar com o ciúme, com a relação deles, porque é inato, né? É biológico, é natural que eles mesmos disputem amor do pai, amor da mãe, etc. Mas os pais têm que combinar, enfim, têm que pensar juntos como que eles vão lidar com isso, porque faz toda a diferença. Uns pais que unem os irmãos, né, que fazem coisas que favoreçam essa relação, dos pais que trazem competição, que trazem elementos negativos para isso. Porque aí tá dividindo, não está somando. Você falou essa coisa da chegada do outro irmão. Acho que é importante mostrar para as crianças que, na verdade, está chegando mais uma pessoa para amar, para nos amar e para a gente amar. Mais uma pessoa para a gente trocar. Isso. Né? E não uma pessoa para dividir, né? Claro. Mas para compartilhar. Isso. Compartilhar é muito mais Pra interessante somar, do que né? dividir. Agora, depende. Pode ser que ele venha para dividir, sim, se a sua mentalidade como pai e mãe for assim, e você deixar isso claro. É isso que faz a diferença. É o como esses pais vão lidar com essa relação. Faz toda a diferença. Gente, eu vou pedir licença a vocês, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.